E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago para vocês o Currículo em Ação 2023 aí da primeira série do ensino médio. Então já se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e também deixa aquele seu like, beleza? Tamo junto, é nóis! É isso aí, já pega sua caneta e seu lápis, seu papel e vem comigo aqui ó, na página 9 do Currículo em Ação. Matemática, primeiro bimestre, situação de aprendizagem 1, taxas e índices. Momento 1, retomando os conceitos. Atividade 1, comparando medidas. E aí tá falando assim, ó. 1. Relate resumidamente o que são grandezas, discuta com seus colegas e realize uma pesquisa a respeito do assunto. Bom, você vai realizar a sua pesquisa aí e vai descobrir que grandeza na matemática é tudo aquilo que pode ser medido ou comparado. Por exemplo, aqui na 1.2, você tem aqui alguns exemplos de grandezas, ó. Você tem aqui o tempo, o espaço, são todos exemplos de grandeza. Massa, né? Então tudo aquilo que pode ser medido, tá? Isso é grandeza, tá bom? Bom, 1.2, reflita e registre de que maneira podemos comparar duas grandezas escalares. Ele te deu esses exemplos aí de grandeza, eu vou usar o meu rascunho para te mostrar. Aqui você tem tempo, espaço, massa, temperatura, etc. Vamos dar alguns exemplos aí. Muito bem, aqui no rascunho vou mostrar para vocês algumas relações aí que você pode fazer com essas grandezas. Por exemplo, você pode ter uma relação aqui, ó, chamada de velocidade média, que vai relacionar o quê? Vai relacionar a grandeza espaço, né, pelo tempo, chamado velocidade média. Então seria o ΔS, isso aqui é o espaço, a distância, né, dividido pelo ΔT. Então aqui podemos ter a grandeza espaço ou distância em quilômetros, por exemplo, e a grandeza tempo em horas. Então você tem aí quilômetros por hora. Esse é um exemplo. Outro exemplo, densidade. A densidade é uma relação, ó, entre massa e o volume. Tá? Então aqui na massa nós temos, por exemplo, quilograma. E aqui nós temos metro cúbico. Tá? Então esses dois exemplos que eu dei aqui, ó, você vê que a relação é uma razão, né? Então nós temos aqui uma razão. O que é razão? Uma divisão. Então estou pegando uma grandeza, dividindo pela outra. Isso é uma razão. Razão entre duas grandezas. Tá? Então a mais frequente relação entre duas grandezas é a razão, beleza? Mas pode ter também, ó, pode ter o produto também. Por exemplo aqui, a força, né? A primeira lei de Newton lá, sei lá, força, massa vezes aceleração, tá aí, ó. Isso aqui já é um produto, né? Então elas não estão aí, uma sendo dividida pela outra, mas sim uma multiplicando a outra. Então são exemplos aí de como as grandezas podem ser relacionadas. Bom, continuando aqui, nós temos aqui na 1.3, olha aí. Para o preparo de um copo de achocolatado, João usa 2 colheres de sopa de achocolatado para 200 ml de leite, obtendo a razão 2 para 200 ou 1 para 100. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, 2 para 200 ou 1 para 100, basta você o quê? Dividir aqui por 2, né? Isso chama-se simplificação, tá? Então você lembra lá do conceito de simplificar frações, né? Então, para você chegar nesse resultado, você simplifica e divide por 2 em cima e embaixo. Pesquise e elabore uma tabela sobre modo de preparo de algum alimento. Aí tem os exemplos aí que você pode seguir, em que é possível verificar a comparação entre duas grandezas e a razão entre elas. Elabore uma tabela na qual contém as informações pesquisadas. Bom, então vamos fazer aqui o exemplo do achocolatado mesmo. Você pode fazer aí macarrão, qualquer outra coisa dessa aí. Vamos fazer o exemplo do achocolatado. O que ele quer que você faça é o seguinte, ó. Você vai pegar aqui, montar uma tabelinha. Por exemplo, naquele achocolatado ali você tem 2 colheres, não é isso? Então vou colocar assim, ó. Colheres, quantidade de colheres, né? Colheres aqui e leite aqui, ó. ml, né? Leite... Aqui é ml. Então você tem lá a relação 2 para 200, né? Ou 1 para 100.
Então você pode brincar com isso aí, ó. Se você dobrar ali, você vai ter 4 para 400 e assim por diante. Então aqui você tem um exemplo de tabela aí que ele quer, né? Para você fazer aqui, ó. Tabelinha aí com 2 grandezas. Colheres de achocolatado por ml de leite. Tudo bem aí, mano? Esse exemplo aí, então é bem básico, né, mano? Você pode fazer com um macarrão, qualquer outra coisa aí que relacione 2 grandezas, uma receita aí que seja proporcional. Voltando aqui no que interessa. Atividade 2, razão. Uma relação entre 2 grandezas. Cotidianamente realizamos a comparação entre 2 grandezas e não damos conta da presença. Tal comparação está no tempo em que gastamos com o banho diário e o consumo de água, energia elétrica enquanto o chuveiro está ligado, na velocidade da internet, consequentemente na rapidez dos downloads, no número de doces comprados e o valor pago, etc. Verifique a relação entre as grandezas e determine a razão para preencher a tabela a seguir. Vamos fazer aqui, ó, a tabelinha aí com algumas grandezas, né? Você vai preencher aí. Aqui na primeira linha você tem aqui, ó, Marcos percorreu 12 km em 2 horas. A razão fica 12 km por 2 horas. Vai dar 6 km por hora. É a unidade, tá? Relação entre as grandezas. Uma razão, quilômetros por hora. Aqui perceba que nós lemos primeiro a distância, né? Então, primeiro nós lemos aqui a distância percorrida. Isso importa porque o que a gente lê primeiro é o que aparece primeiro na razão, é o antecedente. Então, na razão nós temos o antecedente e o consequente. Antecedente e o consequente, né? Seria o numerador e o denominador. Tá? Então, o que você lê primeiro, aparece primeiro. O que você lê depois, aparece depois. Tá aí. Antecedente e consequente. Bom, então esse é o exemplo que você vai seguir. Na próxima linha você tem, para realizar uma viagem de 300 km, um veículo gasta 30 litros de etanol. Então você vai fazer da mesma forma aqui, ó. 300 km por litro de etanol são 30 litros de etanol. Aí você pode fazer essa conta aí, vai dar o quê? 10 km por litro, tá aqui, 10 km por litro. Na segunda aqui você tem, a terceira na verdade, né? O potente aparelho de som de Júlia consome 7.500 watts, né? Ou 7,5 kW, né? Então, watt, kilowatt. Kilowatt quer dizer 1000 watts, né? Então, é o mesmo número aí com um múltiplo, usando o múltiplo da grandeza. Em 3 horas de uso, então vamos usar aqui, ó, 7.500, no caso, de watts, né? Dividido por 3 horas, é isso? 3 horas de uso, né? Então, dividido por 3. Isso aqui vai dar 1.500 não, 2.500 watts por hora. Então, aqui ficou watts por hora, tá? Ou você pode usar aqui, ó, 7,5, tá? 7,5 kW. 7,5 kW em 3 horas. E aí você tem kW por hora. Tá? KW por hora. Então pode ser também kW por hora. Certo? Vai depender aí de qual você usar. Ao assistir a vídeos nas redes sociais são consumidos... Mano, lembrei de uma coisa importante. Se inscreve aí no canal. Ativa as notificações, deixa aquele seu like, beleza? E tal, 40 megabytes a cada 10 minutos. Então é 40 a cada 10 minutos. 40 por 10. Vai dar o total de 4 megabytes por minuto, tá? Então aqui é megabytes MB por minuto. O que mais? Então aqui, ó, você tem que criar agora litros por hora. Então pode ser um vazamento, né? Uma torneira vazando, hein? Então, uma torneira vazando. Vamos fazer assim, ó, um vazamento, vai. Um vazamento
sei lá, um vazamento gasta, né? Eu passo, desperdiça, né? Sei lá, de repente 10 litros de água em 1 hora, sei lá, em 1 hora. Pronto, aí vai ficar como? 10 por 1, 10 litros por hora. O outro é o que? Habitantes por quilômetro quadrado. Você pode falar uma cidade aí de 300 quilômetros quadrados, tá? Possui 100 mil habitantes. Então você tem a densidade aqui da população, né? Aí fica 100 mil habitantes por quilômetro, por 300 quilômetros quadrados. 100 mil. Só um exemplo, hein, gente? Você vai fazer o seu aí, inventa outros. Por 300 quilômetros. Né? Você pode cancelar aqui, cortar aqui. Vai ficar o quê? 1000 por 3. Né? Isso aqui é habitantes por quilômetro. A cada 3 quilômetros quadrados você tem 1000 habitantes. Então esse é um exemplo aí. É isso que você deveria fazer. Na página 10 você tem o momento 2. E vamos ficar para o próximo vídeo aí. Espero ter ajudado você. Me ajuda se inscrevendo, deixando o seu joinha. E tá desconfigurado essa bagaça aqui, mano. Não era pra estar aqui não. Deixa eu arrumar aqui ao vivo aqui, mano. Essa porcaria aqui, ó. Desconfigurou, mas tá certo. Beleza, pessoal. Tamo junto. É nóis. Fiquem com Deus aí. Bons estudos. Tchau.